o vale se transforma em um cenário de caos total. Fogo e enxofre caem violentamente do céu, rapidamente Sodoma e Gomorra virão cinzas. A terra treme sob o impacto, enquanto as estruturas da cidade são consumidas pelas chamas. A fumaça densa sobe, obscurecendo o céu e transformando o horizonte em uma visão apocalíptica. Em meio à destruição, Ló e suas duas filhas correm desesperadamente, tentando escapar da catástrofe. Porém, a esposa de Ló, incapaz de conter sua curiosidade, olha para trás e no mesmo instante, é transformada em uma estátua de sal, selando seu destino. Agora, Ló e suas filhas são os únicos sobreviventes, isolados e aterrorizados pelos que acabaram de testemunhar. Após escaparem das chamas devastadoras que consumiram Sodoma e Gomorra, Ló e suas filhas resgataram refúgio em uma caverna isolada nas montanhas. O ambiente ao redor era desolador e opressivo. O silêncio absoluto da caverna parecia reflexo do vazio emocional que se instalava em seus corações. Ali, aquele abrigo frio e sombrio, as ruínas de sua antiga vida estavam frescas em suas mentes, e a incerteza sobre o futuro pesava cada vez mais. Ló, ainda atordoado pela destruição das cidades e a perda de sua esposa, permanece calada, alheio ao desespero crescente de suas filhas. As duas mulheres, por outro lado, foram dominadas por uma profunda sensação de abandono. Tudo que sabiam que havia sido destruído, e o que restava era uma paisagem completamente devastada. A cada dia que passava naquela caverna, o isolamento emocional e psicológico se tornava mais insuportável. O silêncio esmagador ecoava seus pensamentos mais sombrios, e a escuridão física do lugar parecia lembrar a escuridão que agora habitava suas mentes e corações. Sem uma perspectiva clara do futuro, cada noite dentro da caverna era uma luta contra o desespero. Eles acreditavam que o mundo havia sido completamente destruído, e a ideia de que poderiam ser as últimas pessoas vivas na Terra começava a se enraizar em suas mentes. O que antes era apenas um medo abstrato agora se transformava em uma realidade iminente. Para as filhas de Ló, a caverna não era apenas um abrigo contra os perigos externos, era um símbolo de seu isolamento total, um lugar onde a solidão e o desespero floresciam. Com o passar dos dias, o silêncio se tornou quase insuportável, e a ideia de que poderia estar vivendo os últimos dias da humanidade como consumia por completo. A devastação emocional e o luto pela perda de tudo que conheciam eram sentimentos que emparelhavam como uma sombra constante sobre eles. Com o passar dos dias, as filhas de Ló começaram a perceber que a situação em que estavam era mais desesperadora do que poderiam imaginar. Sentadas ao redor de uma pequena fogueira dentro da caverna, as duas irmãs discutiram sobre seu futuro e o destino da família. O ambiente era sombrio e pesado, e o som crepitante do fogo era o único ruído que quebrava o silêncio opressor. Seus olhares vazios refletiram a profundidade de sua preocupação. A possibilidade de que eram as últimas pessoas vivas na Terra era um pensamento terrível que se enraizava mais profundamente em suas mentes a cada dia que passava. Sem homens para se casar e continuar a linhagem familiar, suas esperanças de preservar o nome de seu pai e garantir descendentes estavam desmoronando rapidamente. Para eles, a linhagem da família estava fadada à extinção. Essa ideia corroía, criando uma pressão insuportável. A fogueira que mal iluminava as paredes da caverna, parecia lançar sombras distorcidas que refletiam os pensamentos perturbados que borbulhavam em suas mentes. O ambiente externo, com sua escuridão e silêncio, refletia o estado emocional de ambos. Sentiam-se encurralados, sem saída, e o peso dessa responsabilidade recaía diretamente sobre seus ombros. Não havia maridos, não havia perspectiva de vida além da caverna. Cada dia era uma luta contra o medo crescente de que a linhagem de sua família desaparecesse para sempre. O desespero começou a obscurecer seu julgamento, e à medida que discutiam soluções possíveis, uma ideia extrema e perturbadora foi tomar forma em suas mentes. Embora ainda hesitante, o pânico e o medo de que sua família desaparecesse completamente começaram a dominar suas ações. Elas sabiam que a solução que estavam considerando era moralmente condenável, mas, em seus corações, acreditavam que era a única forma de garantir a continuidade da linhagem de seu pai. O desespero que havia se infiltrado em cada canto de suas mentes, agora estava prestes a guiá-los para uma decisão radical. Tomadas pelo desespero, as filhas de Ló planejaram uma ação que em qualquer outra circunstância, seria considerada impensável.
acreditando que foram as últimas pessoas vivas e que a extinção de sua linhagem foi concluída. As irmãs conceberam um plano que desafiava a moralidade e os costumes da época. Elas decidiram embriagar o pai, Ló, para que pudesse deitar-se com ele e assim garantir a continuidade da família. Embora soubessem que era uma transgressão moral, o desespero dos descendentes superava qualquer noção de certo e errado. Cada uma, com o coração pesado e a mente atormentada, aceitou que essa seria a única maneira de garantir que o nome de sua família não desaparecesse para sempre. Sentadas ao lado da fogueira, elas discutiram o plano em voz baixa, suas palavras ecoando pela caverna. O silêncio ao redor era profundo, e cada suspiro parecia carregar o peso da decisão que estava prestes a tomar. A ar na caverna era densa, como se o próprio ambiente fosse uma testemunha silenciosa do que estava por vir. As irmãs pegaram uma vasilha de vinho, seus dedos tremiam refletindo a tensão do momento. Sabiam que estavam prestes a cruzar uma linha que jamais poderia ser desfeita. Enquanto preparavam o vinho, os pensamentos sombrios sobre o futuro e a continuidade de sua linhagem martelavam em suas mentes. Cada passo no processo parecia mais difícil que o anterior, mas o desespero as movia para frente. Com o vinho pronto, elas se aproximaram de Ló, que estava alheio às desejadas das filhas. Ao oferecerem o vinho ao pai, o silêncio se instalou, quebrado apenas pelo som da bebida sendo derramada. Ló aceitei a oferta sem suspeitar de nada. Cada gole que ele tomou as aproximações de sua decisão final. A tensão dentro da caverna aumentava, e o peso da decisão moralmente questionável pareava sobre elas como uma nuvem escura. O silêncio entre elas estava carregado de uma expectativa amarga, pois sabiam que estavam prestes a atravessar um limite moral definitivo, mas o desespero as cegava para qualquer outra alternativa. Quando Ló finalmente estava completamente embriagado e inconsciente, a filha mais velha foi a primeira a se aproximar. A atmosfera dentro da caverna era pesada e carregada de tensão. As sombras projetadas pela fogueira dançavam nas paredes da caverna, criando uma sensação de opressão e culpa. O silêncio absoluto parecia amplificar cada movimento, e a filha mais velha, com o coração pesado, deitou-se ao lado do pai, consumando o plano que havia sido traçado em meio ao desespero. O peso emocional desse ato era quase insuportável. As sombras que dançavam nas paredes da caverna refletiam a escuridão moral do momento, enquanto o ambiente sombrio amplificava o sentimento de transgressão. A atmosfera era cheia de culpa, e o silêncio ao redor apenas aumentava a gravidade do ato. Na noite seguinte foi a vez da filha mais nova repetir o ato. Ela também, movida pelo desespero de garantir descendentes para a família, sucesso o mesmo plano. Assim como na noite anterior, a caverna estava envolta em sombras, e a luz da fogueira projetava formas distorcidas nas paredes. A culpa e o medo estavam presentes em cada momento. O ambiente parecia estar saturado de tensão, e o silêncio era quase ensurdecedor, como se a própria caverna tivesse conhecimento da transgressão moral que ocorria em seu interior. As irmãs, embora soubessem do que estavam fazendo, sentiram que não tinham escolha. O desespero havia nublado seu julgamento, e a necessidade de preservar sua linhagem sobrepujara qualquer noção de moralidade. Agora, restava apenas lidar com as consequências desse ato sombrio e desesperado. A atmosfera dentro da caverna não era apenas física, ela refletia o estado emocional das filhas de Ló, que agora carregavam o peso de suas ações. O ambiente sombrio, as sombras que se moviam e o silêncio opressor eram espelhos da culpa que começava a se infiltrar lentamente em seus corações. Na manhã seguinte, as filhas de Ló despertaram sob o peso esmagador do que havia feito. O silêncio dentro da caverna era quase palpável, uma presença opressora que amplificava o peso emocional de suas ações. Sentadas em silêncio, ambas estavam pensativas, refletindo sobre o que havia ocorrido nas noites anteriores. Elas sabiam que haviam cruzado uma linha moral que jamais poderia ser desfeita, e agora o peso da culpa começava a se infiltrar em seus pensamentos. O silêncio ao redor parecia ecoar suas dúvidas e tristezas. As irmãs se perguntavam se realmente tinham garantido o futuro de sua família ou se, na sua pressa de preservar a linhagem, adquiriram um erro irreparável. Cada uma lutava com seus próprios pensamentos, enquanto tentavam processar o que havia sido feito. Elas sabiam que o ato, embora consumado, deixaria cicatrizes profundas em suas consciências. Ló, por outro lado, permaneceu alheio ao que havia acontecido. Ele não tinha a menor ideia do peso moral que agora recitava sobre suas filhas. Para ele, nada de extraordinário havia acontecido, mas para as irmãs, o fardo era esmagador. O silêncio entre elas era denso, cheio de uma culpa não expressa, enquanto refletiam sobre a decisão que tomaram.
O ambiente sombrio da caverna, que antes simbolizava apenas o isolamento físico, agora também simbolizava o isolamento moral e emocional que elas sentiam. O luto pela perda de sua antiga vida agora foi acompanhado por um novo tipo de perda, a perda da moralidade e da inocência. Elas sabiam que, independentemente de seus interesses, o fato de que tivessem cometido teria consequências que seguiriam pelo resto de suas vidas. A caverna, antes de um refúgio, agora parecia um lugar de julgamento silencioso, onde suas ações pesavam sobre suas mentes, e o silêncio ao redor apenas ampliava o fardo que elas agora carregavam. Essa história de desespero, decisões radicais e consequências tensões, nos faz refletir profundamente sobre como o desespero pode obscurecer o julgamento humano e levar as pessoas a tomar medidas extremas que, em circunstâncias normais, seriam impensáveis. As filhas de Ló, ao se depararem com o isolamento e a destruição total de suas cidades, acreditaram que o fim da humanidade havia chegado. O medo da extinção de sua linhagem familiar tornou-se um fardo insuportável. Elas estavam presas em uma caverna, cercadas por silêncio e ruínas, com a verdade de que eram os últimos sobreviventes. Nesse cenário, onde a esperança parecia inexistente, o desespero tomou conta de suas mentes e as empurrou para uma decisão moralmente perturbadora: embriagar seu pai, Ló, e deitar-se com ele para garantir a descendência. O ato em si é carregado de tensões e dilemas morais, mas é importante observar que a escolha das filhas de Ló foi motivada não por luxúria ou malícia, mas por uma crença desesperada de que estavam cumprindo o que descobriram ser uma necessidade necessária para preservar sua linhagem. O que torna essa narrativa ainda mais impactante é o fato de que, a partir desse momento de desespero e transgressão, nasceram as nações de Moabe e Amon, que exerceriam papéis importantes na história futura de Israel. Embora Moabe e Amon tenham surgido de um ato moralmente questionável, essas nações não apenas sobreviveram, mas também prosperaram, se tornando figuras centrais em muitos dos eventos que moldaram o curso da história bíblica. A fundação de Moabe e Amon a partir de um ato tão controverso é um lembrete poderoso de como decisões humanas tomadas em momentos de crise podem ter consequências muito além do que se poderia prever. Apesar de suas origens sombrias, essas nações cresceram e tiveram impacto nas gerações seguintes. Moabe, por exemplo, se tornaria a pátria de Ruth, uma mulher cuja devoção e fé a levariam a se tornar parte da linhagem de Davi, e eventualmente, da linhagem de Jesus Cristo. Isso revela uma conexão surpreendente entre um ato de desespero e o plano divino de redenção. Essa narrativa nos ensina uma lição poderosa: mesmo em meio às escolhas mais difíceis e moralmente complexas, Deus pode trazer propósito e redenção de maneiras que ninguém poderia prever. As ações das filhas de Ló, embora condenáveis do ponto de vista moral, resultaram em nações que desempenharam papéis fundamentais na história bíblica. Isso nos mostra que Deus é capaz de transformar situações de desespero e transgressão em algo que se encaixa em seu plano maior de redenção e propósito. O surgimento de Moabe e Amon a partir de um momento de crise revela que as falhas humanas, por mais graves que sejam, podem ser usadas por Deus para cumprir seus propósitos divinos. A história de Ló e suas filhas nos desafiam a pensar sobre como, mesmo nas declarações mais sombrias, existe a possibilidade de redenção e propósito. Deus, em sua misericórdia, pode usar até os erros mais profundos para trazer à tona algo de valor duradouro, e essa é uma lição que ecoa através das gerações. Em última análise, a história de Moabe e Amon, originada de um ato de desespero, é uma prova de que, mesmo em meio ao caos e à moralidade comprometida, o propósito divino ainda pode existir e transformar o que parecia ser uma tragédia irreparável em uma parte vital do plano maior de Deus. Essa história nos faz refletir sobre como decisões tomadas em momentos de desespero podem impactar gerações e como Deus, em sua infinita sabedoria, pode transformar até as situações mais difíceis em algo cheio de propósito e redenção. Se você gostou desse conteúdo e quer continuar aprendendo mais sobre as incríveis histórias da Bíblia e suas lições, não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhum vídeo futuro. Além disso, queremos saber sua opinião. Deixe um comentário aqui embaixo contando o que mais te impactou nesta história. Compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares para que eles também possam refletir sobre essas profundas lições. E claro, deixe seu like para apoiar nosso trabalho e nos ajudar a continuar trazendo mais conteúdos como este. Nos vemos no próximo vídeo.